muito bom estar aqui com os irmãos. Deus está neste lugar, a presença de Deus, manifestação da palavra do Senhor, está aqui nessa manhã. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Tenho certeza que o Senhor irá falar muito com você aqui, irá continuar, falando com você. Então, repita comigo: a cruz não é o fim. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, para celebrarmos o Deus que se fez homem, morreu, mas sobretudo ao terceiro dia, ressuscitou, para que eu e você hoje pudéssemos viver uma vida de ressurreição. Amém? Então, quero que você abra aí a palavra de Deus em João 20, do 11 ao 16. João 20, do 11 ao 16. Eu vou aguardar um pouquinho você achar aí a referência. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. Diz assim: Maria, entretanto, permanecia. Repita comigo: permanecia. Amém. Junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Aleluia. Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro. Às vezes Jesus está muito mais perto do que você imagina. É nós que não vemos, não reconhecemos o Senhor, muitas vezes no meio das circunstâncias. Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Nessa manhã Deus está chamando você pelo seu nome. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Agora reconheci, é o Senhor. Aleluia. Você sabe que Jesus, ele foi cruelmente torturado pelos romanos. Os discípulos todos assistiram à crucificação. Eles viram Jesus bradando lá na cruz: Lama, lama, sabactani. Eli, Eli, lama, sabactani. Deus meu, por que me desamparastes? Eu penso que quando os discípulos ouviram essas palavras de Jesus, o semblante deles caiu, porque eles pensaram: até Deus abandonou ele, o que será de nós agora? Ora, Jesus tinha uma história tão linda pela frente, nós estávamos edificando algo tão lindo, e agora tudo acabou. É interessante, porque quando eu e você, nós também chegamos às vezes no final de algo, de uma circunstância, talvez é no final lá do casamento, talvez é a vida emocional. Você chega naquele momento que você diz: eu não tenho mais forças, eu não consigo mais, acabou. Sabe qual é a primeira vontade que você tem? Que nós temos? É de abandonar tudo. É isso que passa na nossa mente. Nós queremos chutar o balde, queremos chutar o pau da barraca, ir embora, deixar tudo para trás. Essa aqui é a situação que os discípulos estavam em relação a Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu vim aqui nessa manhã para dizer uma palavra para você. A cruz não é o fim. A cruz não é o fim. Sabe o que isso quer nos dizer? Que aparentes fins podem ser grandes
recomeços para Deus, na minha vida, na sua célula, na sua família. Você sabe que é nesse episódio que a nossa fé está baseada. Por isso, no mínimo uma vez por semana, por mês, celebramos a ceia. Por quê? Porque é nesse episódio que a nossa fé está baseada na morte de Cristo, mas sobretudo na sua ressurreição. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Lá em 1 Coríntios 15, 13, o apóstolo Paulo nos diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa pregação, é vã a nossa fé, e somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se somos mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo permanecem. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu creio, você crê? Amém? Sendo ele as primícias dos que dormem, porque um dia o Senhor também ressuscitará a todos aqueles irmãos que morreram. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O fato de Cristo ter ressuscitado significa, no mínimo, duas coisas. Primeiro, Deus está chamando você. A cruz é um chamado de Deus para você viver uma vida de ressurreição, uma vida que vence o diabo, uma vida que vence as circunstâncias, uma vida que vence a pandemia, uma vida que vence o divórcio, uma vida que vence a depressão. Essa é uma vida de ressurreição. A cruz vazia, o túmulo vazio também significa que um dia você ressuscitará dos mortos, se Cristo não nos arrebatar até lá, e nós viermos a morrer, o Senhor nos ressuscitará dentre os mortos. Amém? Aleluia! Eu queria compartilhar algumas coisas que a cruz vazia significa. A cruz não é o fim. Primeiro delas, a cruz não é o fim, mas a indicação de um novo começo. Como eu já falei, a morte de Jesus foi realmente algo muito sério, e pegou ali os discípulos. Eu acredito que eles estavam ali perto de uma depressão. A Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, que quando Jesus foi preso, Marcos fugiu. Pedro negou 3 vezes. Tomé não acreditava na ressurreição de Jesus. E Judas eu não preciso nem comentar. Você consegue perceber a situação difícil que os discípulos estavam aqui. Eles entraram em parafusos, assim como nós, muitas vezes. Quando vem as mentiras do diabo, quando vem o dia mau, quando vem as circunstâncias adversas, e muitas vezes você fica um pouco desorientado. A Bíblia diz que os discípulos estavam trancados em um cenáculo, trancados, cheios de medo, porque mataram o nosso mestre. O que vai sobrar para nós agora? Vão fazer a mesma coisa conosco.
nós também vamos ser crucificados. Eles estavam temerosos, estavam com medo. Entretanto, eu e você precisamos lembrar de uma coisa: que aparentes derrotas, aparentes finais, sempre são uma grande oportunidade de um recomeço de Deus na sua vida, de um novo nível de fé na minha vida, na sua vida, um novo nível de revelação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que andam segundo o seu propósito. Você crê nisso? Amém? Conta a história que Thomas Edison, criador da lâmpada, glória a Deus pela vida desse homem, diz que houve um dia que incendiou o seu laboratório, onde ele perdeu todas as suas pesquisas, todas as suas anotações. E conta a biografia de Thomas Edison, que estava ele abraçado com a esposa olha para ele e diz: olha só, meu bem, é o fim, você perdeu tudo, todas as suas pesquisas, todas as suas anotações, agora foi tudo por água abaixo. E diz que ele olhou para ela e disse: não, você está vendo a forma errada. Tudo aquilo que não deu certo, todas as pesquisas que não foram bem sucedidas, hoje elas acabaram. A partir de agora vai vir aquilo que vai dar certo. A partir de agora vem o novo. Você sabe que assim pode ser comigo e com você. Ao contrário do que muitos dizem, né? Você não precisa nem sair de onde você está, você não precisa de um recurso financeiro extraordinário. Deus quer trazer o novo com o que você tem hoje. Deus quer fazer um milagre na sua vida, Deus quer fazer algo na circunstância que você está hoje. O fato da cruz não ser o fim, significa que Deus pode mudar a sua história em um momento apenas. Às vezes a gente pensa: não, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para outro lugar. Alguns presumem que preciso ir para outra igreja local. Enfim, outros presumem: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse recursos, então ia ser diferente a minha vida. Acredite, você não precisa de nada disso. Se você tiver recursos, isso é muito bom, não é ruim, mas Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje, com o que você tem. O milagre de Deus é hoje. Os sonhos de Deus para a sua vida é hoje. Talvez há muitas pessoas que estão dizendo nesses dias: quando passar essa pandemia, aí sim a minha vida vai ser assim. Quando passar essa pandemia, aí eu vou evangelizar. Quando passar esse momento, aí eu vou amar mais os irmãos. Eu quero dizer para você, você não precisa esperar passar nada. Nada. A cruz não é o fim. Deus não está em quarentena. Você sabia que Deus não está em quarentena? Deus continua salvando pessoas. Deus continua curando pessoas. Deus continua fazendo milagres. Deus ainda ama os perdidos. Deus ainda está usando a sua igreja, o seu povo, de uma forma sobrenatural. Deus não está em quarentena. Deus não olha para essa pandemia da mesma forma que eu e você olhamos. Amém? Sempre há uma chance de recomeçar. Sempre há. Conta a história de um fazendeiro muito rico, mas ele tinha um problema: o seu filho. Seu filho vivia dissolutamente, gastava, né, sem pudor. O fazendeiro um dia foi fazer um exame de rotina e ele descobriu que estava com um tumor e tinha menos de um mês de vida. Sabendo disso, ele procurou o seu contador e perguntou: quanto eu ainda tenho? Quais são os meus bens?
O contador dele falou: olha, o senhor é muito rico, o senhor tem muito dinheiro. Ele disse: eu quero que você então compre uma mansão no centro de Nova York. Ele pegou o filho dele, foi para essa mansão, chegou lá, colocou uma corda, uma cadeira, e ele disse: meu filho, vem aqui, o pai quer te falar uma coisa. Está vendo essa corda, está vendo essa cadeira aí? Eu vou dizer o que vai acontecer contigo, meu filho. O pai está prestes a morrer. O pai tem menos de um mês de vida, mas tu vai pegar o dinheiro do pai, tu vai gastar tudo. Tu vai gastar com mulheres, tu vai gastar com festa. E aí sabe o que vai acontecer, meu filho? Vai chegar um dia que tu vai estar na miséria e tu vai querer tirar a tua vida. Mas o pai vai te pedir uma coisa: tu não vai numa ponte, pular da ponte, tu não vai dar um tiro na cabeça, não. Tu vai lembrar desse dia, tu vai lembrar dessa casa, tu vai vir aqui, vai colocar a corda na cabeça e vai dar um chute nessa cadeira e tu vai te matar aqui, nessa casa. Aí o filho diz: o que o senhor pensa, pai? Só porque o senhor vai morrer, o senhor acha que eu vou colocar a sua fortuna toda fora? Bateu a porta e foi embora. Passado alguns dias o pai morreu, e tudo aquilo que o pai falou aconteceu. Aquele jovem começou a gastar todo o dinheiro do pai, com mulheres, jogar fora. Chegou um dia que o contador da família chegou para aquele jovem e disse: olha, você não tem mais dinheiro, acabou tudo, você está na miséria. Ele disse: não tem nada mais. Ele disse: só tem uma coisa, a casa, a mansão que seu pai comprou lá no centro de Nova York. Aí diz que ele saiu, foi se matar numa ponte. Chegando lá na ponte, ele lembrou da conversa do pai, e ele disse: olha, eu não vou me matar aqui não, eu vou lá naquela casa. O filho foi lá, subiu na cadeira, colocou a corda na cabeça, chutou a cadeira. Quando ele chutou a cadeira, aquele teto veio por cima dele, e tinha ali milhares e milhares de notas de libras e barras de ouro. E nas barras de ouro, o pai tinha mandado ali forjar na barra de ouro: ainda há tempo de recomeçar, ainda há tempo de recomeçar, ainda há tempo de recomeçar. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Ainda há tempo de recomeçar, ainda há tempo de viver os sonhos de Deus para você. Você sabe que soberba da vida significa essa ilusão e a certeza que nós temos que teremos o amanhã. Nada garante que teremos o amanhã. Precisamos viver a vontade de Deus hoje. Precisamos viver, né, a vida que emana da cruz hoje. Amém? Hoje é dia de você talvez dizer: eu errei, eu tenho desperdiçado os meus dias, eu não tenho feito aquilo que o Senhor tem pedido para mim. Mas a partir de hoje eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Você sabe que essa pandemia, uma das coisas que ela trouxe para nós é isso, esse senso que você tem uma vida só para servir ao Senhor. E essa vida, ela não é tão longa assim. Aí 80, 90 anos. Nós precisamos aproveitar os nossos dias. Precisamos viver os sonhos de Deus. Amém? A cruz não é o fim. Por isso você não deve se preocupar com o que você não pode fazer. O evangelista Marcos diz que aquelas mulheres estavam indo para embalsamar o corpo de Jesus, e diz que a conversa delas era uma só: de que forma nós vamos remover a pedra? Como que nós vamos fazer? Aí eu imagino a conversa delas: olha aquela pedra lá, eu sei, José de Arimateia falou, é pesadíssima aquela pedra. Que jeito 3 mulheres conseguiriam remover aquela pedra? Não tinha como. Às vezes nós estamos também assim.
Você sabe que está na essência do ser humano se preocupar com aquilo que ele não pode fazer nada. Nos preocupamos o tempo todo. Tem uma pesquisa aí, diz que 80% das coisas que você se preocupa, que você se estressa, às vezes perde o sono, elas nunca vão acontecer. E as que acontecem de uma forma bem mais leve do que você imaginava que iria acontecer. Olha só, aquelas mulheres estavam preocupadas. Quando elas chegaram lá, sabe o que aconteceu? A pedra já tinha sido removida. E havia um anjo em cima da pedra. O anjo do Senhor estava em cima da pedra. Você sabe o que isso significa? Que Deus está acima de todos os teus problemas, independente de quais sejam eles. Eu quero dizer algo para você: pare de se preocupar com aquilo que você não pode resolver. Pare de se preocupar com aquilo que você não pode fazer nada em questão. Deus fará. Deus fará. Eu amo a palavra de Deus. Você sabe que numa das multiplicações, Jesus chama os discípulos e ele diz o seguinte para os discípulos: deem de alimento para essa multidão. A Bíblia diz bem assim: mas bem que ele já sabia o que faria. Jesus já sabia que ia multiplicar os pães e os peixes. Ele já sabia. Você sabe que quando vieram procurar a Jesus a respeito que Lázaro tinha falecido, e disseram: o senhor tem que ir rápido. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele já sabia que Lázaro iria ressuscitar. Jesus disse: não se preocupe, Lázaro vive. Aleluia! Oh! Deus sempre sabe. O Senhor sempre está no controle. Às vezes você não vê. Às vezes nós não vemos de que forma a provisão vai vir. Você não sabe. Mas Deus, Ele sabe. Deus está acima de todas as circunstâncias. Quando Daniel foi posto lá na cova dos leões, diz que passou a noite e no outro dia de manhã, Dario chegou lá e disse: Daniel, você está aí? E Daniel disse: sim, eu estou aqui. Aí ele perguntou: o que aconteceu com os leões? Daniel disse: o meu Deus enviou um anjo e ele tapou a boca dos leões. Aleluia! Glória a Deus! Por maior que seja a dificuldade que você está passando hoje, quero dizer uma coisa para você: Deus está acima dessa dificuldade. O Senhor está acima. A cruz não é o fim. A cruz não é o fim. O evangelista Lucas diz que todas aquelas mulheres voltaram correndo e contaram um milagre. Maria foi até os apóstolos e declarou para eles: Jesus ressuscitou. Acredito que Maria tirou uma selfie com Jesus, enviou para os discípulos: olha só quem está aqui comigo. Mas os discípulos não acreditaram, as pessoas não acreditaram, elas pensaram: ela está alucinando, ela está louca. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Aquilo que Deus fará nesses dias na sua vida, aquilo que Deus fará na sua célula, será algo tão poderoso, será algo tão maravilhoso, que até mesmo as pessoas não vão acreditar, vão dizer: mas não pode, mas não era esse o casal que estava separando um mês atrás, como é que eles estão tão bem agora? Mas não pode, não era essa célula que estava minguando, como é que multiplicou agora?
Deus tem milagres para você. A cruz vazia é a certeza de que Deus tem uma vida de ressurreição para mim e para você. E por último, a cruz não é o fim, por isso, permaneça até que o Senhor se manifeste. Diga comigo, permaneça até que o Senhor se manifeste. João 20:11 diz assim: Jesus apareceu a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. As outras Marias foram embora, porque elas chegaram lá, o túmulo estava vazio. Eu penso que elas pensaram: o que nós queremos aqui? A gente vem embalsamar Jesus, mas Ele não está mais aqui. Vamos fazer o que aqui? Não tem mais nada que fazer, vamos embora. Vamos retroceder. A Bíblia diz que Pedro também esteve lá, foi embora. Mas Maria permaneceu. Maria permaneceu. Há uma recompensa de Deus para aqueles que permanecem. Você sabia disso? Há uma recompensa. Às vezes todos estão dizendo: sai daí, retrocede. Mas você permanece. Maria permaneceu. Você sabe que João teve uma revelação maravilhosa na ilha de Patmos. Deus mostrou para ele lá toda a revelação de Apocalipse. Mas você sabe que João foi o que permaneceu aos pés da cruz. João permaneceu. Lá no Salmo 1 diz que o justo é como árvore frutífera junto à estação de águas, que dá o seu fruto na estação, o quê? Própria. Assim é o justo. Ele não frutifica o tempo todo de uma forma superabundante. Há uma estação para os frutos virem. Há um momento, há um lugar certo para que os frutos venham, para que o milagre aconteça. Se você ir aqui atrás, nessa nogueira, você vai ver que não tem folha, não tem nozes, só tem uns galhos secos. Alguém olhando para ela pode pensar o seguinte: do que serve uma árvore dessa? Não serve para nada. Essa árvore morreu, pode até cortar ela, mas se você esperar, o tempo vai passar, a estação vai vir, as folhas vão brotar, ela vai ficar verde, linda, e os frutos vão começar a produzir. É preciso permanecer. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você não vê frutos. Talvez essa é a acusação do diabo. Muitas vezes eu tenho aconselhado irmãos debaixo de acusação do diabo: pastor, porque a minha vida está passando e parece que os frutos não vêm, parece que as coisas não acontecem. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: permaneça. Só pode experimentar os frutos quem permanece. Quem permanece. A Bíblia diz que Elimeleque vivia em Belém. Belém significa casa de pão. Mas Elimeleque disse: aqui não tem pão, aqui não tem provisão, vamos embora, vamos para a terra de Moabe. Pegou a sua esposa, seus filhos, as suas noras e foi para Moabe. Sabe o que aconteceu? Elimeleque morreu em Moabe. Os filhos de Elimeleque morreram em Moabe. Permaneceu somente a sua esposa e a sua nora. Sabe o que ela disse? Eu vou voltar para Belém. Vou voltar para lá. Ela voltou para lá. Ruth, a sua nora, debaixo do favor, da graça de Deus, conheceu Boaz. Boaz era o figurão mais rico da cidade.
Você sabe, quando o genro é rico, a sogra aproveita, porque ela vai no cruzeiro junto, ela vai para a viagem lá para as praias do Nordeste, para a Disney, ela vai junto. Permaneça, a palavra de Deus para você hoje é permaneça. Há momentos na nossa vida, irmãos, que Deus não requer de nós grandes avanços, que Deus não requer de nós grandes frutos. A nossa vida é assim. Há momentos que Deus requer que você apenas permaneça, que você permaneça. Deus me plantou aqui, Deus me colocou aqui. Você sabe que uma das coisas que eu compartilhei domingo passado aqui foi a respeito de que o apóstolo Paulo declara que você precisa ter paz para com todos. Você precisa ter paz no seu espírito, você precisa ter paz com quem você anda, você precisa ter paz em relação à igreja local que você está, você precisa ter paz em relação aos irmãos da célula, em relação à sua casa. Permaneça, não saia do lugar onde Deus colocou você. Deus irá frutificar, Deus irá prosperar a sua vida onde Deus colocou você. Não faça como Elimeleque, que saiu da casa de pão dizendo que não tinha pão, e acabou por morrer naquele outro lugar. Aleluia, glória a Deus. Jesus está falando com Maria, mas ela não reconhece o Senhor. Às vezes Jesus está tão perto de você, às vezes a bênção, o cuidado de Deus está tão perto de você, mas você às vezes não permanece, às vezes você não percebe o favor, você não percebe a graça de Deus. Mas nessa manhã o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais aqui nesse lugar, e você vai sair assim como Maria saiu, cheio de alegria, cheio de júbilo, glorificando ao Senhor, porque Ele ressuscitou. Amém, irmãos? Jesus ressuscitou. Fique em pé.